Elas por Elas de hoje tem duas convidadas muito especiais para a gente falar sobre uma causa ainda mais especial, a causa animal. A gente vai falar hoje sobre a ONG Miau de Rua, e para isso a gente tem aqui no estúdio da Rádio Aurora a Bruna Beneduzzi e a Alina Oi, Brum, pessoal! que são integrantes da ONG, que vão conversar um pouquinho com a gente. Prazer, meninas, ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindas ao Aurora Online e ao programa Elas por Elas. Muito prazer, é uma honra estar aqui com vocês e ainda mais representando o Miau de Rua. Então, gurias, contem pra gente um pouquinho sobre esse projeto, como é que começou e como atua aqui na nossa comunidade de Guaporé, para quem ainda não conhece a Miau. Então, a Miau começou em julho, né, do ano passado. 2018. E 19. Isso, 19, na verdade. Faz um ano, não faz 2 anos ainda de Miau, né? No início, então, a gente se juntou, eu, a Bia e a Lina, né? Para cuidar de alguns gatos que estavam em situação de rua e se proliferando, né? Num ponto da cidade que a gente identificou. E, a princípio, a gente queria cuidar desses gatos. Então, a Bia já estava fazendo o trabalho de alimentar eles todos os dias, né? Então, a gente começou a tentar arrecadar, fez brechó, enfim, para começar a arrecadar. E depois a gente quis começar a castrar esses gatos. E depois a gente viu outros pontos. E depois a gente foi pegando todos os gatos. E depois a gente foi aumentando. Chegou uma hora que a gente viu a necessidade de procurar mais voluntárias, porque a gente não estava mais dando conta em 3, né? Era muito trabalho, muita coisa para organizar. E então as meninas, a gente agradece muito, né, por elas terem pego essa causa junto com a gente, terem se voluntariado, e até hoje todas estão conosco, dividindo as tarefas, né, os perrengues e às vezes as glórias também, porque a gente fica muito feliz com o nosso trabalho, a gente sabe a diferença que a gente está fazendo para cada gatinho e também para toda a cidade, né. Quando a gente faz um trabalho voluntário, ele faz bem pro coração. É o pagamento que a gente recebe, é aquela sensação mesmo, né, de dever cumprido, de ter feito o bem, independente da causa. Mas também é claro que traz muita frustração, porque às vezes você quer conscientizar, você faz um grande trabalho, e quanto mais você trabalha, parece que mais problema aparece. Eu gostaria que vocês fizessem uma análise nesses quase 2 anos de ONG, com relação ao abandono aqui em Guaporé, com relação à conscientização, se tem aumentado, se tem diminuído. Como é que vocês têm percebido isso, meninas? Na verdade, assim, conforme aumenta o trabalho, aumenta a identificação desses problemas, né? Então, no início, por exemplo, a gente só alimentava. Depois a gente começou a castrar. Depois a gente começou, que a gente fundou realmente a ONG, né? Com o CNPJ, tudo certinho. Aí a gente falou, não, então agora a gente é uma ONG, né? A ONG, ela precisa abraçar outras coisas. Então a gente começou a atender emergências, né? Enfim, por mais que a gente focado em gatos de rua, né? Por isso que o nome é Miau de Rua, acaba que por muitas vezes a gente atende, né, gatos que têm donos, né? E que se encontram numa situação que a gente simplesmente não consegue ignorar, né? Então, eu acho, assim, que na causa animal o problema não são os animais, o problema é o ser humano, né? Então, quanto mais a gente lida com as pessoas, mais problema, mais frustração a gente tem, porque de um gato que está na rua a gente não tem expectativa nenhuma, né? De pessoas a gente espera, então... Mas também, por outro lado, todo o apoio que a gente tem da comunidade, os nossos miauers, como a gente chama, né? Que são nossos seguidores, apoiadores, divulgadores, contribuintes, eles nos ajudam, eles trabalham. Então, assim, isso a gente, em momentos quando a gente tá pra baixo, a gente recupera. Tipo, para e fala assim, não, gurias, pra uma pessoa ruim tem 10 pessoas boas, né? E, por exemplo, o pior que eu acho de tudo é as pessoas que veem gatos em situações vulneráveis, doentes, e não fazem nada. Isso é o pior de tudo, porque tem muita gente aqui que faz isso. E aí a gente recebe, sei lá, denúncia de uma outra pessoa que viu, e aí a gente vai lá e poxa, o gato tá quase morrendo. Muitas pessoas viram e não fizeram nada.
E aí a gente entra... Tem gente já transferindo para vocês a responsabilidade, como se a responsabilidade fosse de vocês? Desde o início. E acho que todo mundo que trabalha, assim, nessa causa animal também sabe disso. As meninas da PAC, que estão desde sempre cuidando da causa animal aqui na nossa cidade, também. Isso sempre acontece, né? Então, assim, hoje, com a PAC, com a Miau, eu posso dizer para vocês que os gatos que estão em situação de rua estão melhores que muitos gatos que têm dono. Tá? Porque os gatos que estão em situação de rua, nós estamos cuidando, nós estamos de olho, nós estamos monitorando. E tem mais pessoas, né, também que alimentam. Isso. Né? Então, o problema são os gatos que estão escondidos nas casas das pessoas. E que passando passando por algum problema, e que muitas vezes as pessoas deixam chegar num ponto que não tem mais volta, e aí larga o animal em algum lugar. E aí fala que é de rua e chama... Isso. Exatamente, transfere para vocês Transfere pra gente, né? Isso, se eu puder falar, queria aproveitar o espaço para orientar de certa forma as pessoas, para dizer assim, que nós, como ONG, a gente nunca vai se opor de atender um gato que foi atropelado, um gato que está precisando, que está numa emergência. A gente não vai fazer isso, a gente não vai deixar ele ali, né? Só que nós somos em 8 mulheres, algumas têm filhos, né? Todas trabalham, têm seus compromissos, então... não vai ser na hora que o gato foi atropelado que tu viu, que talvez a gente vai conseguir te responder, te retornar, né? Sair correndo e buscar. Então, assim... a gente precisa do apoio dessa pessoa. Isso. A nossa orientação para um gato que está passando fome: compra um quilo de ração e dá pra ele, bate foto, depois nos manda e a gente vai fazer alguma coisa. Um gato que tá envenenado, que tá atropelado, recolhe esse gato e deixa num veterinário e depois nos avisa. Não fica esperando, porque nesses casos o tempo conta, né? Claro. Então, às vezes passa meia hora, 1 hora, ele já não tem mais chance. E aí depois a gente fica com um peso, né? Querendo ou não, a gente fica com esse peso, tipo, se eu tivesse respondido 40 minutos atrás, ele teria sobrevivido, mas assim, a gente precisa de proatividade. De proatividade. E a gente precisa da ajuda da comunidade também, né? Isso. Então a gente precisa que cada um faça o seu papel, isso. Né? E depois, no segundo momento, que venha, nos procure, a gente vai dar assistência, tudo, né? Como sempre foi dado, né? Mas assim, que na hora do aperto, que não neguem ajuda para um animal, né? Que não fiquem esperando, assim. Então, que façam e depois venham atrás para pedir ajuda. Esse trabalho ele é feito não somente pelas voluntárias que compõem a Miau, né? Mas sim, como vocês disseram, da ajuda de toda a comunidade. E antes da gente falar sobre a ação que vai acontecer, sobre os eventos que vocês realizam e promovem ações que possam ajudar, vamos falar também, no geral, como a comunidade pode ajudar a Miau além do trabalho. Também pode ajudar financeiramente, porque a gente sabe que vocês têm muitos custos e contam somente com a ajuda da comunidade, né? É um serviço voluntário. Como as pessoas podem ajudar? Nós temos o apadrinhamento, que é pelo Insta mesmo, a pessoa pode escolher o valor e doar todo mês. Nós temos produtos que a gente vende, nós fizemos live... Temos cofrinhos espalhados na cidade. Gente, o troquinho de vocês faz muita diferença para nós. Às vezes as moedas ficam lá perdidas, a gente perde, né? Então, doem o seu troquinho. Os cofrinhos estão espalhados na cidade. Tem caixa vários de pontos. Ração também, né? Tem caixa de doação de ração também. Mas assim, a nossa principal forma de nos ajudar é nos acompanhar, e aí assim vocês vão ficar sabendo de tudo que a gente está promovendo, né? Então, nos acompanhem no Insta, que a gente tem miau.derrua, porque lá a gente dá todas as instruções, tem o link dos apadrinhamentos, a gente avisa, também tem. Isso, tem umas vaquinhas, quando a gente pega algum caso específico que vai precisar de procedimentos, cirurgias, que é um valor exorbitante, então a gente faz vaquinhas específicas, né, para isso. Assim, estamos sempre fazendo ações, e porque eventos. É a única forma da gente se manter, né? Então, vocês têm despesas fixas, né, ao mês, porque vocês cuidam de um determinado número de gatinhos de rua, já sabem mais ou menos de quanto vão precisar para as castrações, e quando acontece algo mais grave, de repente ali uma cirurgia, vocês fazem as campanhas, mas de uma média, assim, qual é a despesa da ONG hoje?
Assim, depende de alguns meses, porque tem alguns meses que a gente faz compra de produtos para depois fazer a venda, então o caixa varia um pouco. Nós temos o aluguel, né, que é um fixo. Temos as rações, que é fixo também. Temos areia, que é fixo. Produto de limpeza. Essas despesas são fixas, né? Depois a gente castra, em média, 10 gatos por mês. 10 ou 12 gatos por mês. Que é a grande ação do futuro, e né? as emergências. É pra gente evitar e realmente... Com certeza, isso, a longo prazo. A longo prazo, né? Já foram castrados, acho que mais de 170 gatos desde o início. É muito. Isso é saúde pública, né? Isso é muito, né? porque cada ninhada vem de 4 a 6 gatos, né? E uma gata entra no cio a cada, 6 meses. Então, se tu fizer a conta, são muitos 700, 800 E gatos. ultimamente a gente tá, não sei se é ultimamente, mas tá vindo muita gata, né? A gente tá indo pegar a gente percebeu isso, identificamos que não nasce tanto macho quanto fêmea. Quanto fêmea. Muitas. Tá nascendo muita fêmea. Muita gatinha. Então, a gente precisa castrar. Não só para também um controle de natalidade, mas por causa das doenças, né? Os gatos no cio, eles brigam, as gatas no cio também, então é por esse contato que eles se passam doenças. Com a própria saliva, arranhão, isso, e a gente tem em Guaporé a felve, principalmente, muito forte em Guaporé. A gente até vê, assim, em comparação com outras cidades, que tem muitos casos aqui em Guaporé, muitos. Então, a gente precisa, claro, da vacinação, né? Os gatos que têm tutores, por favor, vacinem os seus gatos. É anual, né? No início, eu acho que faz 2 doses, depois é anual, assim como os cachorros. Mas eles precisam ser vacinados, principalmente os que têm contato com a rua, né? Para não ficarem doentes, que é uma doença bem agressiva, né, e não tem cura, então... Ela baixa a imunidade do animal e ele vem a ficar doente com mais facilidade. Pode dar tumores. Numa comunidade de gatos de rua, ela vai se proliferar para toda aquela população. E além desses casos, vocês também atendem emergências, né? Por exemplo, o nosso Elas por Elas vai ao ar na segunda e não pôde ir porque vocês foram atender uma emergência, foram levar gatinhos a Bento. Então tem todo esse trabalho também, né? Esses gatinhos em específico que a gente levou para Bento, a gente ainda não tem o resultado do exame, né? Mas já gostaria de alertar a comunidade como um todo, né? Da panleucopenia. Isso, né? Panleucopenia. Se estiver errado, depois eu me retrato aqui. Que é um vírus, assim como a parvovirose nos filhotes de cachorros, nos filhotinhos de gato, tá? Então, lá em Bento, a gente sabe que já tá um surto. E esses gatos a gente resgatou, né? Eles eram de rua. Então, eram 6 filhotes de uma ninhada e tinha outros... Nós tínhamos 11 filhotes, eu acho, na nossa sede, né? Enfim, eles estavam todos bem até que não estavam mais, Porque fica incubado esse vírus durante 15 dias, né? Fica, e aí 15 dias no corpo e depois começa a aparecer os sintomas. Então a gente não sabia que eles tinham alguma coisa. E filhotes, assim, quando eles descompensam, é questão de 1 ou 2 dias, se eles não comem, alguma coisa assim, eles já não aguentam, né? São muito fraquinhos, né? Isso, então eles foram... Morreu um e a gente achou que fosse de outras coisas e não tinha ainda percebido. Quando morreu o segundo, a gente começou a suspeitar. Alguma coisa errada. E aí a gente já correu com eles estão internados lá, morreram mais 2, né? É um vírus bem agressivo em filhotes, né? Tudo para um filhote e gatos não vacinados também. Isso, gatos não vacinados, né? Que pegam esse vírus, mas é um vírus mais de filhotes. Então, se vocês têm gatos filhotes também que têm acesso à rua, tomem cuidado, né? Segura um pouco mais em casa até eles conseguirem fazer as vacinas, porque é um vírus que realmente, né? Tudo indica que seja ele. A gente demora uns dias ainda para ver o resultado do PCR, mas tudo indica que seja esse vírus. Então, ele tá na rua, circulando aqui pela cidade, né? Meninas, antes da gente convidar, então, para o Pastel Solidário, a gente gostaria que vocês também fizessem um apelo com relação à adoção consciente, porque amar um animal não é somente ter um animal, né? Amar um animal é você ter condições de dar a esse animal uma vida boa, uma vida digna, com a vacinação, com
com o alimento, com o cuidado, com um ambiente propício. Ali em casa eu tenho uma gatinha e a minha filha gostaria de ter mais e eu sei o quanto custa um bichinho de estimação, porque também é uma questão financeira. Exatamente. Então, para você bem tratar um animalzinho, você tem que se programar, para que a gente não tenha depois o abandono, como acontece, ou a terceirização, como também acontece, né? O que eu tenho que ter para adotar um animalzinho? Que consciência eu tenho que ter? Quem adota no Miau, a gente faz entrevista antes, então não é a gente não pega o gato e já dá, a gente faz entrevista. Então a gente sempre procura, se o gato não é castrado, se a gente entrega filhote, a gente pede para a pessoa se responsabilizar para castrar, a gente pede para que o gato não tenha acesso à rua, porque na rua ele vai estar sujeito a muitas coisas, né? Tem gente que não gosta de gato, que se acha no direito de fazer alguma coisa, tem carro, né? Ele está sujeito a muitas coisas. A expectativa de vida é muito mais baixa. Mais baixa. Pode muito sumir, mais. enfim, né? Então a gente pede para que fique em casa. O que mais que a gente pede? Vacina. Se for apartamento, a gente pede de pra preferência para telar, né? Para evitar quedas. A gente pede, né, as pessoas, a gente, além de todo esse processo de entrevista que é bem rigorosa, as meninas já fazem ela, né, para realmente ver se a pessoa tá interessada, consciente, e não tá fazendo no calor do momento e depois vai se arrepender, né? Então a gente explica tudo, explica os custos, o que tem que fazer, o procedimento, né? Se já tem outros gatos, a gente também explica como fazer a adaptação. Se tem criança, a gente também explica. Tudo a gente explica, né? Porque, e mesmo assim, ainda já aconteceram devoluções. Devoluções, né? Devoluções, por exemplo, o gato arranhou. E depois que eles já estavam acostumados. Sim, Teve casos que depois que ele... aconteceu um caso, assim, que uma pessoa adotou 2, e aí eles se acostumaram, porque ficaram um tempo juntos, e daí depois devolveu. Separou. E aí... Daí pensa, coitadinhos, né? É quase uma criança, né? Quase é uma criança que é um novo integrante da família. Ele é um membro da família. Exatamente. Para você adotar um pet, você tem que saber que ele é um membro da sua família. Ele precisa de higiene, de sono, de alimentação. De médico. Ele precisa de médico. Ele precisa ser estimulado, né? Ele precisa brincar com ele, fornecer gatos, principalmente, né? E ao contrário do que pensam. Lugares onde ele possa subir, descer. Gastar sua energia. Isso, claro. E ao contrário do que pensam e falam que gato não gosta de carinho, que gato se vira sozinho. Não, ele precisa muito de carinho. Claro que tem gatos que não gostam muito, mas cada um. Eles precisam de muita atenção. Eu tenho 4 gatas em casa e são as 4 hoje totalmente diferentes. Tipo, cada uma personalidades totalmente diferentes. Então, às vezes não é porque tu conheceu o gato de uma pessoa que o teu vai ser igual, ele era antissocial, que o teu vai ser antissocial. E tu tem que os gatos, eles gostam dos seus donos, né? E não de pessoas estranhas que nunca viram. Os gatos são, na verdade, bem parecidos com o ser humano. Verdade. Então, é melhor comparar gatos com pessoas do que com cachorros, por exemplo, né? Tu foi pra uma casa nova com pessoas estranhas. Tipo, quanto tempo vai demorar pra te se acostumar com essas pessoas? Não é de cara que tu vai, né? Então, o gato tem todas essas coisas também. Se ele tá cansado, ele vai ficar lá dormindo. Ele não vai vir só porque tu tá chamando ele. Se ele não quiser vir, o gato não é submisso. É isso. Ele é independente. Assim, né? Ele é independente, mas ele também é um animal. Isso que a gente quer que vocês entendam, né? Pessoal. Tipo assim, os gatos são independentes, mas não quer dizer que tu pode largar ele lá que ele vai se virar, tá? Então, eles são independentes, mas eles precisam do dono, eles precisam de cuidado, precisam de amor, de carinho, de atenção, de alimentação, de vacina, né? Então, não é... Por isso que, assim, a gente... os nossos gatos ariscos, né? A gente fica bem receosa de doar para sítios, coisas assim, né? Então, a gente se enrola muito até a pessoa realmente, assim, dizer, não, olha... Né? E assim, uma coisa que as gurias da adoção, né, que são a Sabrina e a Débora, que fazem essa parte da adoção, a gente se divide para poder, né, fazer de tudo um pouco, elas acompanham, né? Então a gente faz esse acompanhamento. A cada pouco a gente pede como tá, fotos. Adultos a gente não tá mais entregando sem castrar. Então os adultos que a gente doa, são castrados. Porque a gente não quer correr o risco, né, da pessoa não castrar.
Então, adultos a gente entrega castrado. E filhote, a gente mais ou menos sabe quando vai ser a época de castrar. Então, a gente retorna e chama as famílias e pede, olha, e aí, já marcou a castração? Tá na hora, sabe? Então, todo esse acompanhamento a gente faz, né? Pra evitar, porque a gente... Que daí depois vai vir pra nós de novo, né? Isso. Com certeza. Né? E com mais gatinhos. Exatamente. Isso, com mais gatinhos. Então, a nossa adoção, assim, salva alguns problemas, né? Normais. Mas certo. Muito poucos, tem dado certo, acho que pelo tanto que a gente cobra, sabe? Pelo tanto que a gente faz a entrevista, tudo. Então, se é uma pessoa que não tá muito afim, ela já desiste, né? Só realmente vai até o fim quem vai cuidar mesmo, quem vai ser responsável, né? E aí já estamos na primeira, algumas famílias já estão na terceira adoção conosco, né? Então, a gente já fez mais de não sei quantas doações também. Muitos. Muitos, né? Já perderam as contas. Já sei agora em que número tá, mas foram muitos gatos doados. Acho que a cidade virou gateira agora, já dominaram Guaporé. A capital da hospitalidade é a minha hospitalidade. Gurias, falando agora sobre a segunda edição do Pastel Solidário. Vamos convidar a nossa comunidade a participar, adquirirem os seus ingressos. E além de se deliciarem com pastéis, que eu já soube que tem veganos e de carne também, que possam ajudar essa causa maior, né, que é a Miau. Pessoal, seguinte, ó. Lá no nosso Insta, pra quem não acompanha, a gente coloca todo fim de mês, né? Todo início do mês a gente coloca a prestação de contas, tá? Então, a nossa prestação de contas, ela tá lá, transparente, bem descrita pra vocês poderem acompanhar, né, os nossos custos mês a mês, tá? Então, o pastel, ele vem agora em dezembro, num momento em que vocês sabem que janeiro e fevereiro é um mês mais difícil para conseguir doações. As pessoas viajam, elas não estão na cidade, as nossas emergências não param, a gente precisa continuar castrando. Então, assim, a gente precisa desse gás agora no fim do ano para os próximos 2 meses a gente conseguir manter nossos compromissos, e salvar vidas, né? É o mais importante. Isso. Então, aqui, você está aparecendo? Acho que sim, né? Depois a gente vai... Tem a gente reforça. A arte do nosso pastel. Então, é a segunda edição. A primeira foi no ano passado, né? Nós ficamos muito felizes com o evento do ano passado, né? E esse ano, a gente quer, pelo menos, igualar o ano passado, tá? Então, a gente precisa do apoio de vocês, tá? O valor é um pastel por R$8 e 2 por R$15. O pastel, ele é grande, tá? É um pastel muito bom da Vovó Chica. Ele vem quentinho, ele vem vindo quentinho. Quando vocês forem buscar, ele tá quentinho. Temos a opção de carne e temos a opção vegetariano, que é de palmito com queijo, muito bom também. Então, o valor é o mesmo, tá? De carne ou de palmito com queijo, o valor é o mesmo. Vão ter produtos também para vender, isso camiseta, lá na hora, cuia, né? Vamos ter uma lojinha também da Miau com produtos, como a gente fez no ano passado, quem participou. Pessoal, assim, quem já comprou, a gente pede para vocês uma mãozinha na divulgação, tá? Então, assim, todo mundo conhece muitas pessoas, seja no trabalho, no dia a dia. Então, comentem com as pessoas que estão próximas de vocês para nos ajudar a dar um gás agora. Nesses últimos dias, a gente precisa vender uma quantidade bem grande de pastéis, tá? Então, nos ajudem, nos procurem. Na Vovó Chica tem os ingressos disponíveis para venda. Na Triunfante tem também os ingressos disponíveis. Na Brigadeiro de Panela tem. E assim, ó, a gente leva para vocês. Vamos deixar alguns aqui na rádio também. Vamos deixar alguns aqui na rádio. Podemos deixar aqui na rádio. Então, assim, formas de comprar. Até no Pix a gente deixou o QR Code em cima. Então, assim, não tem desculpa para não nos ajudar nesse pastel, né? Até porque é uma ajuda, mas também é um lanche, né? Então, exatamente. Por R$8 é um pastel grande. Sábado, já compra pra toda a família. Tem a vantagem que tu tá nos ajudando, mas também tem, né, algo em troca, que é um pastel delicioso, né, e tem opção vegetariana também para quem não come isso lá depois carne. Na hora, porque assim, a retirada então vai ser ali ao lado da igreja, né, vai ser um pouco mais cedo esse ano. O ano passado a gente fez das 5 às 7 da noite e esse ano a gente vai fazer das 2 às 5, porque tem muitos casamentos, enfim, a gente também não quer atrapalhar esse momento das pessoas ali na igreja, né, então em respeito também, né, ao pessoal que vai estar ocupando a igreja, o espaço, então a gente vai terminar um pouquinho antes, né, mas estaremos lá até às 5,
para vocês irem retirar, tá? E lá na hora também nós temos venda de bebidas, então vai ter água, refrigerante pra gente vender lá na hora, pra quem estiver na praça com crianças, enfim, já quer fazer o lanche ali, né? Aproveitar. Isso, aproveitar. Esperamos que esteja um dia bem bonito, que faça sol pra vocês saírem, né, das toquinhas e virem lá. E a praça tá linda, né? Tá, linda, então é um momento tá. propício. Ah, a gente, o ano passado, assim, foi maravilhoso o evento. Tinha os adotantes que vieram lá, né, conversavam com a gente, levaram os gatos até na praça, mostraram foto, vídeo, o pessoal, assim, a gente não espera outra coisa da comunidade que não seja engajamento, assim, no nosso evento, né, também agradecendo ao Léo Clube, que faz parte do evento junto com a gente, né, que nos ajuda a organizar, eles vão lá trabalhar, né, enfim. Vai ser um grande sucesso, meninas. Obrigado por estarem aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Que vocês nunca esmoreçam, que vocês nunca desistam, que vocês só ganhem cada vez mais energia positiva para seguir adiante com essa bandeira tão linda, né? Que é de amor, que é de cuidado, que é de carinho. E isso se espalha para todo mundo. Não é só a causa animal, é a causa pela vida. E aí todo mundo se contagia também. Sou fã de vocês. Obrigada pela presença aqui. E a gente volta então na próxima semana com elas por pessoal, elas. eu quero só dar um recadinho. Agora que vai terminar a live, vocês venham pra praça, tá? Que tá tendo o passeio do trem, né, da Estação da Serra. Então a gente tá lá também hoje. Olha só, estamos cheios da lotada. cheio das ações pra poder, né, cumprir nossos compromissos. Então, assim, terminou a live aqui, pega as crianças, vem pra praça, pega um chima, vem ali, dá uma passeada. O trem vai tá aqui, né, já pronto, esperando vocês para fazer esse passeio. O Papai Noel também vai estar na praça. Vai ter balão da Miau para as crianças. Já estamos distribuindo, né? Eu acho que o horário aqui já deve ter começado por lá. E a gente tá saindo daqui e tá indo para lá também. Então eu espero vocês, nós todas esperamos vocês na praça agora à noite para fazer esse passeio, para buscar os balões, né, da Miau, para ir lá falar com o Papai Noel, tá bom? Boa noite, muito obrigado pelo convite. Agradece. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.